Deus quer habitar em meio ao seu povo, é a série em Êxodo capítulo 25. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, Êxodo 25. Nós vamos estar lendo os versos 23 a 40. Êxodo 25, 23 a 40. Vamos acompanhar a leitura na sua Bíblia à medida que eu estiver fazendo aqui. Também farás uma mesa de madeira de acácia, com 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Tu a revestirás de ouro puro e ao seu redor farás uma moldura de ouro. Também lhe farás ao redor uma borda de 4 dedos de largura e em volta da borda uma moldura de ouro. Farás 4 argolas de ouro e as colocarás nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. As argolas ficarão junto à borda, como lugar para as varas, para carregar a mesa. Farás as varas de madeira de acácia e as revestirás de ouro. Serão usadas para carregar a mesa. Também farás seus pratos, suas colheres, seus jarros e suas tigelas, com as quais se oferecerão as libações. Tu os farás de ouro puro. E sobre a mesa colocarás os pães consagrados, para que estejam sempre diante de mim. Também farás um candelabro de ouro, puro e batido, tanto no seu pedestal como na sua haste. Os seus copos, os seus cálices e os seus botões formarão com ele uma só peça. E de seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro, e um braço haverá 3 copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Também no outro braço, 3 copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Assim serão feitos os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos em forma de flor de amêndoa, com seus cálices e botões. E haverá um cálice debaixo de cada par de braços, outro cálice debaixo de outro par de braços, e ainda outro cálice debaixo de outro par de braços, todos formando uma só peça com a haste. Assim se fará com os 6 braços que saem do candelabro. E o côvado que sobrar nos 2 lados, no comprimento das cortinas da tenda, será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima desta uma cobertura de peles de animais marinhos. Com a Bíblia aberta, ora ao Senhor, pedindo a Ele que haja entendimento da palavra dele nesta noite. Tenha liberdade, Deus, para falar no meio do seu povo. Queremos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Antes de eu entrar detalhadamente sobre essas 2 peças do tabernáculo, se você for folhear a sua Bíblia, no capítulo 25, versículo 8, você vai encontrar a seguinte determinação divina: eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Preste atenção aqui. O povo havia ficado ao pé do Sinai para receber a lei de Deus, capítulo 19, 20, 21, 22, 23. No capítulo 24, nós temos Deus chamando o seu povo em uma aliança. E esta aliança fora simbolizada através da glória do Senhor. 24:16. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Deus chama Moisés então para subir ao monte. Depois de tantos dias, meses até, ao sopé do monte, agora um homem é convidado para subir, para receber as leis de Deus que já haviam sido dadas verbalmente, audivelmente,
agora seriam dadas por escrito. E uma expressão que você vai encontrar na Bíblia é escritas pelo dedo de Deus. Moisés então sobe, a glória do Senhor repousa sobre o monte Sinai, e durante 40 dias Moisés esteve no monte, no meio da nuvem, enquanto subia ao monte. Daí então Deus determinou, capítulo 25, versículo 8, que o povo teria de fazer um santuário. Um santuário significa um tabernáculo, um lugar santo, um lugar de habitação. O povo deveria construir esse tabernáculo, esse santuário, versículo 9 do capítulo 25. E fareis conforme tudo que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Nenhuma invencionice humana, nenhuma mudança no projeto original. O modelo, no original, significa maquete. A maquete viria do céu. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para dizer de que Deus não admite participação do homem naquilo que ele determina. Para com isso. Para de tentar fazer as coisas do seu jeito. Para Deus só funciona fazer do jeito dele. Ou é do jeito dele, ou não adianta fazer. Eu sei que é triste, mas você pode dizer amém? Tem que ser do jeito dele. Tem gente que acha que pode fazer do seu jeito, depois diz: Deus, quebra essa, pendura essa. Deus não é dono de botequim. Deus não é alguém que vai estar consertando as suas lambanças ao longo da história da sua vida. Faça as coisas do jeito de Deus e você vai ser bem sucedido. Faça as coisas do seu jeito e você sempre vai quebrar a cara. Deus falou através do profeta Jeremias, capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para de inventar moda. Tudo tem que ser do jeito de Deus. Então, tabernáculo, amados, quantos aqui já viram em fotos de Bíblias, televisão, computador, o tabernáculo? Então, vocês já estão cientes de como é que é. Essa semana eu descobri um site na internet que dá para entrar no tabernáculo uma visão tridimensional. Eu estive lá essa semana. Então você entra, é dividido em 3 partes. O átrio, onde tem um tanque de bronze para você lavar as mãos. Você não, mas os hebreus do tempo bíblico, não é? Aí entrava no santo lugar, onde havia essas peças que nós vamos estar trabalhando hoje. Do lado direito, você vai ver a mesa da proposição. Vou estar explicando daqui a pouco. Lado esquerdo, o candelabro de ouro. Se você seguisse mais, mas esse acesso estaria restrito, salvo se você fosse um sumo sacerdote, você entraria no lugar santíssimo. E lá você se depararia logo de início com a chamada Arca da Aliança. No último domingo que eu estive aqui, eu expus sobre a Arca da Aliança, símbolo da presença manifesta de Deus. O tampão da Arca da Aliança, eu estou usando um termo grosseiro até, o tampão da Arca da Aliança era chamado de propiciatório, todo feito de madeira de acácia, uma madeira duríssima. Madeira de acácia não é madeira de lei, é madeira duríssima, cheia de nós, não é? Representando então a dureza da humanidade humana, só que revestida de ouro, que representa a beleza e a preciosidade de Deus. Então, nos aponta para Jesus, 100% homem e 100% Deus. Tá ok? Então, esses elementos todos extremamente importantes e apontando para algumas realidades. Ô, Tony, acho que alguém, uma pessoa em algum fio da televisão, perdi a conexão. Um pezinho, uma mãozinha,
alguma coisa nesse sentido. As duas peças, então, dos versículos 23 a 40, voltou. Nós temos, então, nessa passagem, tá vermelho, voltou agora, legal. Nós temos a seguinte ilustração, para ficar bastante claro. Dando um clique aí, Tuane. Isso é o que eu expliquei para vocês. O tabernáculo era essa construção de tenda. Era algo móvel, porque o povo estava caminhando pelo deserto. Esse tabernáculo só teve um lugar de repouso permanente em Jerusalém, já na monarquia. Tá? Já no período do primeiro rei, nem no primeiro rei, mas já no período de Salomão, o terceiro rei, quando o templo fora construído. O período de Saul e de Davi ficava em Jerusalém, mas vez por outra os filisteus levavam, e havia aquela situação toda que você conhece na leitura de 1ª e 2ª Samuel. Então você tem aqui, logo na entrada, no lugar santo, o átrio é do lado de fora, né? Mas logo na entrada, nesse lugar santo, somente os sacerdotes podiam entrar. E você tem o pão, a mesa do pão da proposição, ou mesa dos pães consagrados, onde está essa setinha branca, tá? E você tem do outro lado o candelabro de ouro com as suas 7 pontas, tá, ok? Dando mais um clique, Tuane, por favor. Essa é a mesa da proposição. A mesa da proposição, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, haviam 12 pães em cima da mesa. A palavra proposição significa ou pães da presença, pães consagrados, pães dos rostos, das faces. Representava então a ação de Deus em sustentar o seu povo. Por que 12 pães? Cada pão representava uma das tribos de Israel. E um detalhe importante, todo sábado se trocava os pães, para representar que a cada semana o Senhor renovava o seu cuidado. Eu não posso me esquecer, amados, daquilo que cantamos: Deus cuida de nós, nunca nos falta, né? A oração do Pai Nosso, Jesus ensina: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então a ideia do pão é do sustento. Em cima, alguns copos, algumas taças que estavam ali representando o sustento de Deus em relação ao seu povo. Pratos, colheres, jarros, onde eram oferecidos libações, né, as ofertas de vinho que eram derramadas diante do Senhor. Pão e vinho. Vinho e pão. Se você está antenado, você vai entender que isso aponta para quê? Né? Para a ceia do Senhor, né? Pão e vinho. Só que agora, não mais apenas os sacerdotes podem ter acesso, mas todos nós, pertencendo ao povo de Deus. Coisa belíssima. Dando um clique, Tuane, por favor. Esse é o candelabro de ouro. O candelabro, ouro puro e batido. 7 lâmpadas que devem iluminar a sua frente. Essas lâmpadas jamais poderiam estar apagadas. O azeite não poderia faltar. Em 1 Samuel você vai encontrar uma expressão: o povo estava distante de Deus, Deus já não havia mais falado com o seu povo. E em 1 Samuel 3:3 você vai encontrar: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Esta foi a passagem de 1 Samuel 3, em que o Senhor vai falar para Samuel. Você se lembra disso? Samuel deitado, né? Um garotão tipo o meu amigo Gabriel, deitado, e de repente o Senhor falou: Samuel, Samuel. E Samuel falou: Eli está me chamando. Então ele vai lá: Eli, o Senhor me chamou? Não, eu não te chamei, rapaz. Volta a dormir. Samuel volta a dormir. Samuel, Samuel. Foi assim a segunda, terceira vez, até que Eli fala o seguinte: olha, se você ouvir novamente, você diga: fala que o teu servo ouve.
O candelabro, amados, a lâmpada de Deus, que mesmo em um tempo que o povo estava afastado de Deus, jamais havia apagado. O candelabro, amados, olha para mim a certeza de que Deus, Senhor, nunca vai lhe deixar andar em trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Repita comigo: jamais andará em trevas. Candelabro. Todas as peças do tabernáculo apontavam para Jesus. Eles não entendiam assim, obviamente. Mas o autor aos Hebreus já está fazendo sempre essa relação e nos autoriza a fazê-lo também. A grande ideia dessa passagem, amados, é de que o nosso relacionamento com Deus, em adoração, determina a força de nosso testemunho no mundo. Eu gosto dessa frase, ela tem muito a ver, tudo a ver com esse texto. O nosso relacionamento com Deus, o nosso tabernacular com Deus, o nosso relacionamento de intimidade com Deus, determina, amados, o fato de que temos que dar testemunho neste mundo. Mas como você vai dar testemunho lá fora, se Deus não fala com você no seu quarto, se Deus não fala com você aqui, se você não tem a sua vida rendida ao altar de Deus, se você não tem o candelabro no seu coração, se você não tem a certeza de que quem lhe dá pão não é o seu trabalho, mas é o Senhor, se você não se alimenta disso, que Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que come de mim jamais terá fome. O nosso relacionamento com Deus em adoração, o tabernáculo tem tudo a ver com adoração, o tabernáculo tem tudo a ver com vida com Deus. Dentre essas peças todas, que nós não vamos ficar entrando em detalhes, que o propósito não é dizer que largura é essa, que bordura é essa, que vara de madeira é essa, o que significa cada cálice, cada... Não. O sentido desse texto é o seguinte: Deus quer que você o adore. Deus quer que você tenha vida com Ele. E é isso que vai fazer com que o seu testemunho no mundo seja brilhante. Israel, amados, falhou no propósito de dar testemunho de Deus no mundo. Falhou por quê? Porque não levou a sério a sua adoração. John Piper vai dizer: existe missões no mundo porque não existe adoração. Nós fazemos missões porque ainda há povos que não adoram o Deus verdadeiro. Quando chegarmos um tempo em que todos os povos vão adorar a Deus, vai haver necessidade de missões. Por isso que nós não vamos fazer missões no céu, por exemplo. Mas nós vamos adorar a Deus constantemente. Constantemente. Dando um clique, minha queridona. A mesa com os pães da proposição apontava para Deus, seu sustento e sua instrução. A mesa media 88 centímetros de comprimento, 44 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Coisa pequena, feita de madeira de acácia, como eu já disse, recoberta com ouro. Na mesa havia 2 vasilhas para se colocar os pães da proposição, ou os pães da presença. Esses pães os sacerdotes se alimentavam durante a semana. E todos os sábados, estes pães eram renovados e o incenso queimado como oferta ao Senhor. Levítico 24:5 vai dizer: 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha. Preste atenção, não é para fazer de qualquer jeito, não. A própria lei determinava: cada pão deveria ter 2 quilos. E na feitura, na composição desse pão, deveria usar farinha da melhor qualidade. Nada de genérico. Nada que está na promoção e vamos comprar. Será que nós temos aqui, amados, a pergunta que eu faço, uma alusão àquela parte da oração que eu já disse: dá-nos cada dia o nosso pão? Será também
que essa ideia, mostra a foto de novo, Tuane, por favor, volta na foto. Será que essa ideia dessa mesa da proposição, com estes pães que serviam de alimento para os sacerdotes, não aponta também para o princípio de que os sacerdotes, os ministros de Deus, precisam ser sustentados dignamente? Eu tenho para mim de que aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 9 a 11, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Paulo está dizendo o seguinte: será que nós, os sacerdotes, os obreiros, os pastores, não temos o direito também de comer os pães, sermos sustentados pelo povo de Deus? Eu entendo também que esta mesa dos pães da proposição apresentam essa ideia. 1 Timóteo 5, 17 e 18, Paulo vai dizer: os presbíteros que governam bem, os pastores que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Mas eu entendo também de que isso vai para além do sustento dos obreiros. Jesus, por exemplo, certa feita, em Mateus capítulo 12, ele vai usar algo que aconteceu com Davi, em 1 Samuel capítulo 21. Davi está fugindo de Saul, e de repente ele chega nas terras dos sacerdotes, e lá, chegando nessa terra, ele pede para que Nobe, um dos sacerdotes, estivesse lhe dando comida para ele e para os seus soldados. Eu não sei quantos se lembram disso, dessa passagem. O sacerdote chega e diz o seguinte: olha, não dá, não tenho outro pão senão os pães da proposição. E daí então Davi pede que o sacerdote esteja dando para ele e para os seus soldados os pães da proposição. E isso para os judeus à época causou um espanto. Davi errou ou não errou? Ele se utilizou, Roberto Requião chamaria de abuso de autoridade. Houve um abuso de autoridade por parte de Davi? Jesus explica em Mateus 12, 1 a 4, porque ele passou pela mesma situação. Ele estava passando pelas searas, pelas colheitas, em um sábado, e os seus discípulos com fome começaram a colher espigas para comer. E os fariseus, vendo isso, disseram o seguinte: os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer, é sábado. E Jesus então diz: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, eles que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Isso deve ter dado um nó na cabeça dos ouvintes de Jesus. Mas Jesus tem para ensinar o seguinte, preste atenção: a lei aponta para algo maior do que ela mesma. Agora, a vida vale mais do que as regras humanas. Se Davi estava com fome, os seus soldados, e Davi era ungido do Senhor, que mal fazia comer dos pães da proposição? Se os discípulos estavam caminhando com Jesus, estavam com fome, era sábado, não tinham como colher alimento, por que não podiam colher ali das plantações? Por quê? Ah, amados, nós precisamos entender de que a vida em sua essência mais pura é mais importante do que as regras religiosas. Mais tarde Jesus vai condenar os fariseus em Mateus 23, 3 e 4. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo que Deus faz é bom, amém? Tudo que o homem coloca a mão, estraga. A ideia dos pães da proposição, amados, era para dizer o seguinte: Deus está sustentando o seu povo. Se houvesse necessidade ao longo da história, como houve com Davi, de se aproveitar dos pães para alimentar homens famintos, por que não fazer?
Mas a religião tem disso, amados. Enquanto o Evangelho fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, a religião fala: todas as coisas me são proibidas e poucas delas me convêm. E é incrível como que as pessoas até os nossos dias, amados, são reféns da religião. São reféns do pensamento tosco, de que, por exemplo, tem que viver de aparência, tem que demonstrar ser piedoso, quando na verdade o Senhor Jesus disse o seguinte: não oreis como os publicanos, que oram nas ruas, fazendo propaganda, os fariseus, né? Que fazem propagandas de si mesmos. Mas entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto vai te recompensar. A religião faz para o homem ver, o Evangelho faz para Deus ver. A ideia do sábado para mim é radical. Na antiga aliança, o sábado, amados, não era para ser apenas um descanso ocioso. O sábado foi feito na antiga aliança para apontar para o fato de que nós um dia teríamos o nosso descanso em Jesus, aquele que é o nosso sábado personalizado, aquele que disse que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: na antiga aliança, a semana começava com trabalho e terminava com descanso. Sétimo dia, o sábado. Na nova aliança, nós os cristãos, porque quem guarda o sábado não é cristão, nós os cristãos começamos a semana com descanso, o domingo, e depois terminamos com trabalho. Em outras palavras, o descanso precede o trabalho, a graça precede a lei. Esse é o ponto que nós precisamos levar em consideração. Deus tem sustentado, tem nos alimentado, mais do que os pães da presença, ou os pães da proposição. Nós temos o próprio Jesus, que quando foi tentado, em Mateus 4, 3 e 4, ele disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O candelabro, só lembrando como era a expressão, Tuane, o candelabro, adianta aí o segundo ponto, apontava para Deus em sua vitória sobre as trevas espirituais. Esse candelabro teria que ser de ouro puro e batido, 7 hastes, 7 lâmpadas. Deus estabeleceu o castiçal para fazer uma demonstração de que Ele mesmo é a luz. Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. No hebraico, a palavra candelabro significa menorá, de ouro puro, batido ao martelo. Deveria ter 34 quilos. E valeria nos nossos dias, preste atenção, hein? Segura na cadeira, $385.350 americanos. Eu nem fiz a conta para real. $385.350 é um dinheirinho bom. Mas era um símbolo, amados, para apontar a presença de Deus no seu povo. Na bênção araônica, em Números capítulo 6, 25, Deus
disse através do sacerdote: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. Amados, as trevas fazem parte da nossa vida o tempo todo. Nós estamos sempre em trevas, e trevas na Bíblia é símbolo de morte. Trevas na Bíblia é símbolo de desilusão, de luta, de batalha espiritual. Treva dá medo. Treva traz dissabor. Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O mundo está precisando de luz. Nós somos a luz do mundo. Filipenses 2:15-16 vai dizer: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu gosto dessa versão, eu gosto da versão assim: como luzeiros no mundo. Nós somos a presença de Deus no mundo. Nós somos a referência de Deus no mundo. Quando o mundo nos olha, precisa ver Deus em nós. Amados, Jesus disse em Mateus capítulo 5, quem que vai acender uma lâmpada e vai guardar dentro do barril? Não vai colocar no poste para que ilumine a todos? Eu fico entristecido, amados, quando eu vejo crentes covardes, que se esquecem de que a luz expulsa as trevas, e as trevas não subsistem diante da luz. Entra num quarto escuro, meus juniores, minhas crianças, tem medo do escuro, mas entra num quarto escuro, e a sua mente vai estar criativamente imaginando monstros, e você chega com medo. Mas experimenta acender o interruptor. Mesmo que a lâmpada seja pequena, né, Levi? Não há trevas que subsiste, ou que subsista ao raiar de uma luz, mesmo que seja uma pequena luz. Eu gosto muito da poesia de Rubem Amorese, numa das músicas, que ele vai dizer o seguinte: Senhor, se eu não tiver condições de brilhar como um farol, que eu seja uma lâmpada, que eu seja uma vela pequena. Ei, meninas, uma vela, acaba a luz, acaba a energia na Japuíba, algo raro, mas acontece. Acaba a energia. Aí de repente, não mais que de repente, alguém acende uma vela. Parece, amados, me perdoe a expressão, mas parece que quando há uma pequena luz, a vida volta. Não é à toa que quando a mulher está grávida, a gente diz, a Carol recentemente, ela deu a luz. O primeiro mandamento de Deus na Bíblia não foi para a gente amar, nem para a gente se alegrar. O primeiro mandamento de Deus na Bíblia foi Gênesis 1:3. Qual foi? Todos juntos? Haja luz. Em latim, fiat lux. Aqui é cultura também, gente. A gente é fraquinho, vez por outra, mas dá para aprender alguma coisa. Haja luz. A luz. Em Apocalipse há uma visão lindíssima, ainda falando sobre candelabro. Apocalipse 1:20 vai dizer: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A Bíblia está explicando a própria Bíblia. Se no tabernáculo havia um castiçal que representava a presença iluminadora de Deus em meio às trevas, Jesus vai explicar que cada igreja local é um castiçal, é um candelabro. Aqui é um candelabro, a PIB da Japuíba é outro candelabro, a Assembleia de Deus aqui do Campinho é um outro candelabro. E quem passeia no meio dos candelabros? Jesus. E o que acontece quando a igreja deixa
de exercer a sua missão. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha para mim, por favor, que isso é algo muito sério. A igreja que não cumpre a sua missão de iluminar o mundo, Deus chega através de Jesus e arranca o seu castiçal. Castiçal, candelabro é a mesma coisa. Preste atenção, gente. Isso é muito sério. Quando você é crente, é membro dessa igreja, e deixa de cumprir o seu testemunho no mundo, você está trazendo para a igreja, a que você é membro, a maldição, a ponto de Deus, através de Jesus, ter todo o direito de vir e remover a sua presença do nosso meio. É sério, cara. É sério. É muito sério. Versículo 40 termina dizendo: toma cuidado de fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Termina de novo dizendo o seguinte: faz tudo como eu mandei. A NVI traduziu assim: tenho cuidado de fazer o segundo modelo que lhe foi mostrado no monte. William MacDonald é um comentarista precioso, vai dizer: não havia espaço para improvisação humana. O mesmo acontece com as questões espirituais. Devemos obedecer às diretrizes divinas e nunca nos desviar do modelo que o Senhor, em sua sabedoria, nos forneceu. Olha para mim. Deus estabeleceu o casamento. Há um modelo. Não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus. Eu falei na IBD para os homens. Tem muitos homens que consideram a possibilidade de divórcio como sendo uma coisa possível ao crente. Tem que fazer do jeito de Deus, e Deus diz que não. Tem gente que pede a bênção de Deus depois de fazer os acordos no trabalho, no comércio, no trânsito. Faz as coisas do seu jeito. Aí depois quer o favor de Deus. Não. Deus não aceita improvisações. Olha para mim, amado e amada. Nada de jeitinho pega com Deus. O brasileiro é o povo do jeitinho, né? Tem até um jeitinho brasileiro. Não cola para Deus, não. Não cola para Deus, não. Aplicações, Toane, vamos para aprender e crescer mais ainda. Jesus é o pão da vida. Uma vez em relacionamento íntimo com Ele, nossas necessidades são totalmente satisfeitas nele. Olha para mim, Jesus é o pão da vida, não é? Ele disse, João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, Jesus faz uma rivalização entre o maná e o pão, que é Ele mesmo. Em versículo 58 ele vai dizer o seguinte: esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Lá na mesa da proposição, os sacerdotes comiam o pão e a cada semana tinha que trocar. Tinha que renovar o estoque. Mas olha para mim, quem come de Jesus, e essa, pastor, que expressão feia, come de Jesus, mas a expressão de João usa. Quem come a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come deste pão viverá para sempre. Olha para mim, queridão, você não precisa do governo. O pessoal está fazendo discussão sobre a questão da aposentadoria. Olha, nem sei se você vai receber isso bom, mas não fica preocupado com isso.
Você pode ser contra, a favor. Como cidadão, você tem o direito de pelo menos expor a sua opinião. Não é você que vai votar, né? Porque o nosso modelo de democracia é democracia representativa. Você vota para alguém votar o seu destino. E se você votar mal, vá mal. Mas, não vem, o meu ponto aqui não é esse. Eu não sou nem do fora Temer, nem do fica Temer. Eu sou do quem lhe sustenta é o Senhor. Tem gente que fala, pastor, eu só vou me aposentar com 80 anos. Que bom. Pastor, eu vou me aposentar com 120. Não. Você vai se aposentar quando Deus quiser. E não pense que você vai se aposentar e ficar parado, porque você é crente, você vai trabalhar mais ainda na igreja e de graça ainda. Então não preocupa com isso, né? Deus vai dar o pão de cada dia. Olha para mim, Jesus prometeu o pão de cada dia. O pão do outro dia é outra oração, cara. É igual aquela placa de não vender um fiado hoje. É a mesma coisa. No outro dia é a mesma coisa. Deus falou, nos ensinou a orar. Você está ligado? O pão nosso de cada dia, Ramira, nos dá hoje. O pão de amanhã, Ele vai dar amanhã. Tá? Segundo ponto. Na vida temos vez por outra de comer o pão de dores. Ninguém gosta disso, né? E também o pão de lágrimas. Tem gente que não gosta disso também não. Mas em Jesus temos sempre acesso ao pão da presença. Eu só vou citar aqui o texto, não vou estar lendo, mas Isaías 30, 20 fala, bem vos dará o Senhor pão de angústia. Salmo 127, 2 a dizer, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores. Salmo 80, versículo 5 vai dizer, tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Então, pão de dores é bíblico, sim ou não? Acabei de ler. Pão de lágrimas também é? É. Mas há também o pão de Deus. Salmo 78, 25 diz, o homem comeu o pão dos anjos. Que pão dos anjos é esse? É o pão de Deus. Aleluia. Olha para mim, você precisa entender isso. Na vida, vez por outra, temos que comer o pão de dores. Se você é vivo, mora neste planeta chamado Terra, Jesus disse, no mundo tereis aflições. O pão de dores, todos nós vamos ter que enfrentar. A dor de perder um ente querido, sim ou não? Sim. O pão de um diagnóstico de câncer na família, o pão do desemprego, o pão da dengue, da chikungunya, da zika. Levi, é o pão de dores. Na vida também vamos ter o pão de lágrimas. E tem gente aqui, o que é pão de lágrimas? É você estar tão deprimido, tão triste, que você não tem vontade de comer. Por isso que as lágrimas me servirão de alimento todos os dias. Um salmo fala sobre isso. Você já passou por momentos assim? Você não tinha fome de tão triste que você estava? Eu não, eu triste, né? Quanto mais triste, Adil, mais eu como. Mas o pão de lágrimas existe. Brincadeiras à parte, o pão de lágrimas existe. Mas também tem o pão dos anjos. O pão da presença de Deus. O pão da face de Deus. Ele mesmo tem para nós. Aleluia. Mais um clique, Tuane. Mesa na Bíblia tem a ver com aceitação e comunhão. Essa mesa da proposição é de grande importância, pois está perante a face do Senhor. Quem participa dessa mesa tem direito a estar na presença do Senhor.
Na Bíblia, amados, mesa é honra. Salmo 23, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. A ideia de mesa, amados, é de comunhão. A mesa do Senhor, a mesa dos discípulos na Santa Ceia, mesa. Mas eu quero assim trazer para ilustrar esse princípio, essa minha aplicação, de um dos textos mais fabulosos da Bíblia, acerca da mesa, que é 2 Samuel 9, 7 a 13. Eu não vou ler o texto todo, só vou contar a história. Davi teve uma ideia. Eu quero fazer justiça a um descendente de Jonatas, o meu amigo, aquele que eu amei, mais do que o amor de muitas mulheres. E alguém então diz: olha, tem um parente de Jonatas, nome dele, Mefibosete, mas ele é coxo. Ele é coxo. Onde está esse homem? Davi diz: está em Lodebar, que significa no hebraico, Ló é o prefixo não, Debar, palavra, não palavra. Está lá no lugar do esquecimento. Davi manda buscar Mefibosete. Mefibosete chega meio ressabiado, né? Porque, pronto, chegou o meu dia. Davi diz para ele o seguinte: olha, de agora em diante você vai comer na minha mesa. E o versículo 13 de 2 Samuel 9 vai dizer: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Ele não morava mais em Lodebar, o lugar do esquecimento. Agora ele morava em Jerusalém. E Jerusalém significa cidade da paz. Porque sempre comia à mesa do rei. E o texto é taxativo em dizer: e era coxo de ambos os pés. Eu vibro com a ideia, amados, eu aprendi isso com Charles Swindoll. Eu vibro com a ideia de que essa mesa do rei e Mefibosete sempre ali. Por que isso tem significado? Qual é a única posição que alguém pode se igualar a um coxo? Quando está sentado. Na mesa do rei, André, todos são iguais. Todos têm o mesmo nível. O rei Davi, Mefibosete, o coxo. Ninguém olhando de longe poderia distinguir algum tipo de deficiência em um dos dois. E eu me emociono com esse texto, porque eu me lembro da minha história. Morto pelos meus pecados e delitos como Mefibosete, sempre fui coxo. Não podia fazer nada por mim mesmo para ser salvo. Não podia ir para lugar algum sem ser conduzido por alguém. Mas um dia Jesus, o filho de Davi, me vivificou e me colocou a sentar na sua mesa. E eu saí de Lodebar e fui morar em Jerusalém. E na mesa do rei, eu e ele estamos no mesmo nível. Ele me aceitou. Ele me agraciou. Ele me fez alguém de fato digno de honra e de prestígio. Aleluia. Prosseguindo, amado e amada, em Jesus jamais andaremos em trevas. Assim como o candelabro era o primeiro móvel a ser visto no tabernáculo, Jesus é a porta de entrada para as demais riquezas celestiais à nossa disposição. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E João 9,5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ainda quanto à questão da luz, só dando mais um clique, mais uma informação cultural aí. A luz é resultante dos movimentos vibratórios de um corpo luminoso. Esclarece-nos a física em uma velocidade de
300.000 quilômetros por segundo. A velocidade da luz. Os cristãos precisam estar em constante atividade no mundo. Assim como a velocidade da luz é impressionante, a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Por isso que o relâmpago vem primeiro e depois vem o som. Pum! Você fala, o que está acontecendo agora? Já aconteceu há muito tempo, rapaz. É a velocidade da luz. Nós precisamos estar em constante atividade no mundo. Deus nos chama para sempre andarmos na velocidade da luz. Ou como Han Solo, na nave Falcon, precisamos estar sempre acima da velocidade da luz, fazendo diferença. Mateus 5, 14, 6. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire do barril, mas no velador, dá luz a todos que estão na casa. Preste atenção aqui, hein? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Dos homens. Dos homens. Resplandecer a luz aqui na igreja é fácil, molezinho. Tem que resplandecer a luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Deus que está nos céus. Tem gente que diz assim, a minha vida eu não dou conta para ninguém, eu não tenho que prestar conta para a minha vida para ninguém. Tem, porque aquilo que você faz precisa resplandecer diante dos homens, e eles precisam ver as vossas boas obras. Eu fico muito triste, amados, quando eu vejo crentes que são uma propaganda contra o Evangelho. Tem gente que vive de acordo com o espírito do anticristo. Ah, pastor, pegou pesado, mas é mesmo. Porque vive fazendo propaganda contrária do Evangelho. Faz gol contra toda hora. Depõe contra o Evangelho. Vive carnalmente. Se prostitui da mesma forma que o incrédulo. Fornica da mesma forma que o incrédulo. Participa de determinadas festas, raves e discotecas e boates como os incrédulos. Eu conheço gente incrédulo que é mais temente do que muitos crentes. As vossas boas obras falam. Alguém já disse, amados, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. As vossas boas obras. E por fim, bem diferente do religioso, o crente em Cristo Jesus sabe que todo o seu sustento, direção na vida, vem de um Deus que é nosso alimento, e a iluminação que precisamos deste mundo tão hostil e inseguro. Nada de religião, gente. A gente vive pela graça. Brennan Manning vai dizer o seguinte no seu livro, O Evangelho e o Impostor, ou O Impostor que há em mim. A nova do Evangelho da Graça grita em voz alta: somos todos mendigos, igualmente privilegiados, mas não merecedores, às portas da misericórdia de Deus. Todos nós, amados, somos indignos, carentes da graça, somos todos mendigos, não merecemos nada. O Wilson Porte, que é pastor lá em Araraquara, vai dizer que satisfação só encontramos no caminho que leva a Deus, o caminho estreito. Quando encontramos este caminho, lamentamos o tempo que passamos longe dele. Se alguém está em Cristo, amados, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aí, Tuane, dando um clique para ficar essa frase, o nosso relacionamento com Deus em adoração determina a força, o impacto do nosso testemunho no mundo. Quem está de joelhos diante de Deus, Deus vai honrar quando estiver de pé diante dos homens. É sempre assim. Algo precisa. Amados, preste atenção. A sua vida tem que ter um AC e um DC.
Tem que ter um on e um off. Tem que ter um liga e desliga. Tem que ter uma mudança, uma chave comutadora. Tem que acontecer uma mudança. Precisa. No século V, um homem de Deus veio à conversão de maneira extraordinária, lendo a Bíblia, Romanos. Lia Romanos, e ele encontrou um texto da Bíblia, foi convertido. Era um homem que vivia de modo devasso, várias mulheres, se envolvia realmente com toda a prática de perversidade. Embora sua mãe, de nome Mônica, era crente, convertida ao Senhor, e orava por ele. O nome desse homem é Agostinho. Ele é convertido, lamenta por não ter vindo antes, por isso nas suas confissões ele vai dizer: tarde te amei. Ó, beleza tão antiga e tão rara, tarde demais eu te amei. Ela diz que em uma ocasião, Agostinho estava atravessando a rua e encontrou uma antiga amiga, uma prostituta, a qual ele passava momentos de luxúria e moralidade sexual. A moça começou a gritar pelo nome dele: Agostinho! Agostinho! Volte, Agostinho! Sou eu, aquela Agostinho. Agostinho para, se volta e responde: você é aquela, mas eu não sou mais aquele. O que fez com que Agostinho renunciasse ao seu antigo prazer? Senão a certeza de que ele encontrou um novo prazer. Prazer em Deus. Prazer na graça. Que o resgatou. Que o fez nova criatura. Quer vencer o pecado? Coloca na sua cabeça de que você não é mais o mesmo, nem mais a mesma. Preste atenção nessa palavra que eu vou liberar para você. Você pode não ser tudo quanto poderia ser, mas você não é mais o que você era. Então levanta a cabeça e siga Jesus. Faça como Bartimeu, sentado à beira do caminho, pedindo esmola. De repente ele ouve que é Jesus. Ele era cego, então o sentido da audição foi supervalorizado. Ele ouviu que era Jesus. Larga sua capa e vai até ele. Marcos 10, 46 a 52. Jesus chega para ele e fala: o que você quer que eu faça? Bartimeu disse: mestre, eu quero voltar a ver. Porque ele já havia tido visão. Quero voltar a ver. Jesus o cura. Ah, pastor, mas qual a novidade disso? O que tem a ver com a mensagem? É a expressão final no versículo 52 de Marcos capítulo 10. E foi seguindo Jesus pelo caminho. Sabe o que você tem que fazer? Parar de andar sozinho e seguir a Jesus pelo caminho. Onde Jesus coloca o pé, coloca o seu pé também. A direção que ele for. Porque ao discípulo de Jesus não compete escolher o destino. Ao discípulo de Jesus compete apenas seguir. Fica quieto. Não dê opinião. Para de fazer as coisas do seu jeito. Siga Jesus. Só para terminar, Pedro ficou enciumado porque João, o apóstolo amado, não ia morrer de martírio, pelo menos na cabeça dele. João capítulo 20.
E Pedro chega para Jesus, porque Jesus falou para Pedro que ele iria para um lugar, que ele não queria ir, e aquela história toda. Pedro chega para Jesus e fala o seguinte: e ele? Por que ele vai ficar e eu não? Jesus diz: segue-me tu. Fica quieto, Pedro. Para de me dar opinião, Pedro. Para de querer fazer a coisa do seu jeito, Pedro. Me segue você. Deus essa noite está falando com você nessa direção, a mesma. Para de fazer do seu jeito. E siga Jesus. Abaixa a cabeça, meu querido e minha querida. Eu sei que você consegue orar. Mesmo que há muito tempo você não esteja orando. Eu sei que você consegue pensar como você vem vivendo. Distante de uma adoração verdadeira. Eu sei que você pode ser honesto bastante para admitir que o seu testemunho no mundo tem sido porco. Podre. De que o mundo não vê diferença em você e nos incrédulos. E quando vê diferença, vê porque você é pior do que eles. Mas nesta noite eu quero crer que, sensível à palavra de Deus, você se renderá e dirá: Jesus, eu que me alimento do seu pão diário, eu que tenho o Senhor como a minha luz, eu que fui alcançado pela graça, não posso continuar vivendo da mesma forma.